Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil. Em clima de animação, clima de festa, né, Carla Ribeiro? A Carla já está animadíssima. E que essa alegria contagie você de casa também, não é verdade? Sempre. Inclusive, no primeiro bloco, a gente falou que hoje, Carla Ribeiro, é aniversário do Rio de Janeiro, fazendo 454 anos, mesma idade do Roberto. Abraço, Roberto, você e Rio de Janeiro são no mesmo naipe. E olha só, nesse bloco a gente vai continuar nossa conversa que está sensacional. A gente está falando aqui sobre educação no Brasil, os meios de educação. Será que a nossa educação está sucateada hoje em dia? E a gente está falando também que isso depende muito de nós mesmos, não é verdade? Do quanto você se esforça para tentar correr atrás de tudo, para você não ficar para trás também. E a gente está conversando com uma dupla que está nos ajudando muito aqui. A gente está conversando com ela que é psicóloga, a Chayane Nascimento está nos ajudando aqui nesse assunto, dando essa visão, né, da parte da psicologia. E juntamente com ela a gente está conversando aqui com o Victor Patrick, que é neurolinguista e também está nos ajudando nesse assunto. E no bloco anterior, Carla Ribeiro, eu deixei aqui uma pergunta, porque eu sempre ouvi as pessoas falando assim, mas você tem que procurar aprender e não decorar. Mas aí, a gente tinha que fazer lá a prova de matemática, que tinha várias fórmulas, inclusive a tal da Bhaskara, que eu ainda não entendo, não sei por que ela existe, né? É menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E a segunda parte é mais ou menos B sobre... Como é que é? Não, X de linha, né? Eu esqueci. É isso aí mesmo, tá? Deu... Aí como é que a gente faz? A gente tem que decorar a fórmula para aplicar. Só que tem alguns problemas que a gente decorou a fórmula, mas a gente não sabe aplicar. Ou seja, a gente fica naquela... Ou existe também, esses que embates. não é só essa fórmula, a gente tem que aplicar outra fórmula. E tem a outra também. que simplifica a fórmula, que simplifica a outra, que simplifica... Ou seja, a gente decora, a gente aprende. Qual é a diferença? Existe uma linha tênue aí nessa questão de decorar e de aprender? Ou eles estão ligados? Como que funciona esse negócio? As duas estão ligadas, porque imagina o seguinte... Se você pega um texto para poder estudar, você está lendo um texto aqui agora, tem 20 palavras que você já leu, entendeu o significado, mas não consegue lembrar delas e do significado agora. Compromete a leitura. Então eu preciso não só de entender, mas eu preciso também ter a memória. Porque se eu não tiver a memória, por exemplo, se eu começo a falar aqui agora japonês, e você só sabe 5 palavras em japonês, você só vai entender o que eu falar em japonês. A mesma coisa se falar inglês, né? Começar a falar tudo aqui em inglês, você só vai entender o que você tiver na memória de inglês. Então, uma coisa depende da outra. Então, por isso que eu falei anteriormente que a escola não leva em consideração a importância da memória e como desenvolvê-la, porque tudo depende da memória, tudo. Tudo que você aprende aqui hoje, você vai precisar ali na frente para poder associar uma coisa com a outra. Por exemplo, imagina uma frase, você está passando pela rua, tem um letreiro lá, um outdoor escrito assim, a casa de Bia foi assaltada. Bia colocou um pastor alemão dentro de casa. Aí você veio da Inglaterra, não sabe a cultura brasileira, não sabe que aqui tem um cachorro pastor alemão, só sabe que aqui tem alguns animais, talvez, que tenha lá na Inglaterra, que não é este caso. E aí você olha para isso e pensa que é o quê? Um cachorro de origem alemã. Sim, agora, para uma pessoa daqui... uma pessoa que veio da Alemanha, né? Exatamente, uma pessoa que veio da Alemanha. Então, para cada pessoa vai ter interpretação diferente. Então, a interpretação e o entendimento vai depender da memória e vice-versa, né? As duas coisas andam juntas. Então, o que a escola muitas vezes faz é a memória de curto prazo, ou memória de trabalho, que é aquela memória que foi mal estimulada, ela vai para o inconsciente, mas ele tem dificuldade de acessar e quanto mais tempo passa, mais dificuldade tem. Porque a memória, segundo estudos da área da psicologia, mostram que a mente humana, o inconsciente, ela armazena 100% de tudo que a gente está vendo, ouvindo e sentindo, já é comprovado. Um HD... Então, assim, por que eu não consigo lembrar do que eu acabei de estudar? Não consegue por causa da maneira que foi arquivado. O inconsciente ele arquivou, mas o consciente, o seu consciente não sabia como é que fazia isso, não sabe como é que faz isso. Então você tem dificuldade de acessar, porque ficou no local onde que você não sabe exatamente. Então quando você usa, por exemplo, o método Loci, né, de localização, você tem mais facilidade de lembrar precisamente onde foi colocada aquela informação. Então o que a gente precisa é transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Por assim dizer, a memória que foi mal estimulada para uma memória bem estimulada e bem organizada que eu acesso quando eu precisar, porque está lá. É igual, por exemplo, quando qualquer um de nós esquece um objeto num lugar,
a gente esquece porque a gente está distraído, na A verdade. gente tá com óculos no rosto, né? E tá, cadê meu óculos? Cadê? E a pessoa não lembra. Então, digamos que eu esqueci meu celular aqui, foi embora, depois de muito tempo, poxa, meu celular, onde é que ele está? Aí eu começo a lembrar dos lugares que eu passei, ficou registrado. Constituindo, né? Pera, onde eu passei? Eu acho que deixei em cima do sofá lá, do programa e tal. Aí eu consigo lembrar. Então, assim, como que eu consigo lembrar de uma coisa que eu não estava prestando atenção? Se eu conseguir lembrar de uma coisa que eu não estava prestando atenção, é porque ficou gravado na minha mente. A mesma coisa é filme. A gente assiste filme não é com o objetivo de memorizar o filme. Geralmente a gente assiste filme para descontrair, para relaxar. E não tem preocupação nenhuma de depois contar tudo para alguém. Alguém pergunta, mas o que aconteceu naquela... Ah, não lembro. E por incrível que pareça, a gente lembra, dependendo do filme, a gente lembra a vida inteira. Né? 30 anos, 20 anos, 40 anos. E o segredo está aí. Para a memória de longo prazo, nós precisamos de 3 estímulos que a neurociência descobriu. A emoção, a imagem e a ação. A gente precisa desses 3 recursos. Tudo que você viveu na sua vida que teve imagem, em movimento e teve fator emocional agregado, é fácil de lembrar. É igual trauma. Você não precisa fazer esforço nenhum para lembrar do trauma. Trauma, sim. É o que a gente mais lembra. E aquilo que foi muito prazeroso, muito emocional, é fácil de lembrar. Por isso que aqueles filmes mais impactantes, não só filmes, seriado, novela, quanto mais impactante, mais fácil de lembrar a longo prazo. Igual a historinha que eu contei do Alantoide. Foi uma coisa tão bizarra, tão estranha, mas tão impactante que é fácil de lembrar. É verdade. Mesmo passado anos, falando, poxa, eu lembro daquele negócio do Primo Alan e tal, dançando. Embrionário, não sei o que saiu lagarto. É isso aí. Tá quase. Agora, Chay, você acha também que se a gente começasse a implantar isso nas escolas, nós teríamos hoje profissionais diferentes, né? Porque eu vejo que, infelizmente, quando o aluno chega na faculdade, dá aquele bloco nele assim, caramba, e agora? Eu decorei isso, mas eu não lembro, porque realmente só decorou, ele não aprendeu. Aí tem aquelas dificuldades enormes por não ter uma base lá no ensino médio, né, no ensino fundamental, justamente por isso. Você acha que a gente com essas novas técnicas, assim, a gente teria profissionais melhores hoje no mercado? Teríamos sim. De acordo com com o que tem se utilizado, né, esses métodos que estão se inserindo aos poucos, né? Em alguns cursinhos nós temos tido um êxito muito grande de aprovação em alunos, tá? Alunos que tentaram para as universidades mais difíceis, para os cursos mais difíceis, como por exemplo medicina, né, que tentaram 5, 6 vezes e obtiveram sucesso com a utilização dessas técnicas. Então, se isso começar a ter uma forte aderência nas escolas também, com certeza nós teremos profissionais melhores. Fora que fica mais prazeroso, né? Com certeza, mais dinâmico, né? Mais Com dinâmico. certeza. Eu tenho pessoas que eu treino geralmente para poder passar em concursos vestibulares. A média para uma pessoa passar em medicina no país inteiro é em torno de 3 a 6 anos, em média. Né? Então, assim, muita gente fica frustrada com isso. Para passar em concurso público também é a mesma média. Mas já com essa metodologia, com essas técnicas de uma maneira mais otimizada, você consegue fazer isso por exemplo, um semestre. Aquela pessoa que está ali levando 3 anos habitualmente, ela pode fazer isso em apenas um semestre. Aquele que geralmente está ali 1 ano, 2 anos preparando para um concurso e não consegue passar, com uma metodologia assim, ele consegue avançar muito mais rápido. Em 2 meses, 3 meses, ele consegue passar. Foi o meu caso de passar em 6 concursos. No máximo estudando 2 meses e estudando somente nos horários que eu tinha disponível, porque eu trabalhava o dia todo, era 2, 3 horas por dia no máximo e de segunda a sexta-feira. E você separava, assim, as matérias uma por dia, ou estudava tudo de uma vez? Como é que era? Aí que está o segredo também, tem que ter um bom planejamento de estudo. Você tem que estudar dentro do seu ritmo, cada disciplina você tem um ritmo diferente. Então, por exemplo, se eu tenho dentro de uma sala de aula convencional 2 horários de matemática seguidos, e digamos que eu tenho o meu desempenho de concentração, são 30 minutos. O ideal não é eu ficar 2 horas ali forçando a barra com o cérebro. O ideal é ir no meu ritmo. A cada 30 minutos eu faço um intervalo nesse período. Então, em casa, eu otimizo meu tempo. Tá? Eu vou estudar dentro do meu ritmo, dentro da minha capacidade de produtividade. Outras coisas também são importantes. Estudar no horário que eu tenho o melhor rendimento. Eu tenho que averiguar. Então, assim, aprender bem envolve autoconhecimento. Eu saber qual é o meu ritmo, qual é o horário que eu desempenho mais, qual a alimentação que pode me ajudar, qual a alimentação que atrapalha. Por exemplo, açúcar. Alta dose de açúcar, ela faz com que o cérebro produza pouca dopamina.
Foi uma coisa que eu fui descobrir muito tarde. Se eu tomo um copo de refrigerante no intervalo, eu vou diminuir muito a minha produção de dopamina, vai aumentar a minha dispersão. E o que mais tem dentro de escola, de horário de intervalo, é Volta de refrigerante, recreio, é bala, todo mundo cheio. chocolate, tudo aquilo que vai gerar um baixo desempenho nos estudos, vai gerar baixa concentração. Fecha a cantina, galera. Galera, fecha aqui. Mas é uma coisa que tem que pensar. Então, é aquilo que eu falei. O estudante tem que se ver como profissional, ele tem que estar extremamente preparado para o objetivo dele. Então, ele tem que entender como que ele aprende, qual o ritmo, qual o potencial que ele tem, como que ele pode estimular da melhor maneira e também, assim, alimentação, horário, tudo isso é fator determinante de sucesso ou de insucesso, se não atentar para isso. Pegando um gancho aqui no que o Vitor está falando com a gente, desses pontos, né, muito importantes aí para a gente quando vai estudar, a gente tem aqui uma pequena lista com algumas dicas, né, também para você otimizar aí os seus estudos e eu quero que vocês também acrescentem ou concordem e discordem desses pontos aqui, tá bom? A primeira, que a gente quase falou aqui agora, são maneiras para otimizar o estudo, que para o melhor aprendizado, importante não é estudar muito, o segredo é estudar melhor. Alguns especialistas da Best College, site de rankings das universidades americanas, listou algumas dicas para poder melhorar os seus estudos. O primeiro é utilizar materiais impressos para estudar. Além de ter o contato com o material impresso, os materiais digitais acabam fazendo com que as leituras se tornem mais rasas e assim obrigam os alunos a reler as mesmas coisas para poder entender melhor. Vocês concordam que o papel físico ele ajuda melhor, tanto no aprendizado, memorização, ou faz sentido nenhum? O interessante é variar, né? É variação. Porque, por exemplo, como eu falei anteriormente, o código ele é um fator que limita o aprendizado. Imagina, por exemplo, digamos que a pessoa que está em casa ouvindo, ou vocês mesmos, tem que descrever essa imagem de mim agora. Vai colocar no papel todos os detalhes. Já lembra com eu acho que você vai ser um dos convidados que eu não vou mais esquecer de todo o programa. Com certeza. Então, imagina que a pessoa vai descrever a minha fisionomia no papel e passa para outra pessoa que não está me vendo. Ela vai demorar quanto tempo para ter a compreensão visual dessa que vocês estão tendo em 1 segundo? Ela vai demorar o tempo da leitura. Digamos que está frente e verso preenchido. E ela, digamos que vai demorar uns 10 a 15 minutos. Então, o que você está entendendo em 1 segundo, ela vai demorar de 15 a 20 minutos. Tanto que na educação, por exemplo, Coreia do Sul, eles abandonaram os livros na final da década de 90, não usa mais livro na educação. As aulas são ou visuais em 3D ou são aulas práticas. Então não é tanto a impressão, o material impresso que vai dar ótima capacidade de aprendizado. Mas tanto é que quanto menos você anota, mais você aprende. Os mapas mentais ajudam nisso. Quanto menos anotação, mais a capacidade de concentração, pegar a essência da informação para te dar facilidade de aplicação. Se você tem muita coisa anotada, porque o sistema educacional brasileiro é conteudista. Então você tem muita informação, sobrecarrega a nossa mente e você tem dificuldade de pegar o que realmente é essencial, crucial e que vai te levar ao ótimo desempenho. Então não é a quantidade, é a qualidade. Aí vem naquela outra coisa que você disse que mais vale você estudar 2 horas, 3 horas com alta qualidade do que 10 com baixa qualidade, que é o que a maioria dos estudantes do Brasil estão fazendo. Eles estão estudando em torno de 10, 12, 14 horas por dia, mas essas 14 horas não estão valendo 2. É verdade. Até porque o estudante chega uma hora que ele fica cansado, né? Então, essas 12 horas de estudo não vão ser efetivas, né? Não vão ser de qualidade, né? Como ele falou, 2 horas de estudo e você consegue dar o seu máximo ali, né? O máximo de concentração mesmo, né? E utilizando essas técnicas, até da pergunta, né? Do papel ou digital, né? O ideal é focar nisso, nas imagens, né? Assim, alguns lugares, né? Alguns cursinhos, são muito poucos, já utilizam esse método, né? 3D de visualização, né? Onde o aluno aprende com muito mais facilidade, né? Com muito mais qualidade. Então, focar nisso. Perfeito. A outra dica aqui é o seguinte: não releia o mesmo texto. Quando relemos um assunto, acabamos decorando e não aprendendo. Por isso, devemos sempre tentar relembrar o assunto, pois assim dará para perceber o que realmente aprendemos e o que só decoramos. Nós somos mal acostumados a ter que ler um texto 2, 3, 4 vezes. Se você quiser entender, lê 2, 3 vezes para você entender aquele texto. Lê aquele livro 4 vezes.
Às vezes é interessante ler um livro de novo para você pegar coisas que você não pegou naquele momento. Mas um texto dá para você, através de uma única leitura, ter total compreensão. Com técnicas, obviamente, né? Porque do jeito tradicional que a gente aprende, a técnica que aprendeu na escola, ela não te dá essa capacidade de uma única leitura conseguir pegar a importância de todas aquelas informações ou o essencial para você aplicar. Então, o segredo é você ter uma estratégia, uma técnica que te dê essa capacidade de uma única leitura. Né? E os mapas mentais, volto a dizer, é uma das melhores estratégias. E o mapa mental, muitas pessoas às vezes aprendem a fazer um mapa mental na internet, tem algumas pessoas que ensinam, mas não sabem otimizar o mapa mental. O nome já fala, mapa mental. Então, a maioria das pessoas ficou habituada só a escrever no papel, porque acostumou com a escola, escrever. Mas quando você usa o mapa mental de uma maneira mais otimizada, você faz os mapas mentalmente, não precisa anotar mais. Né? Eu, por exemplo, e muitos aprendizes que eu treinei, eles conseguem, por exemplo, no curso de medicina, que é muita informação, assistir a aula tranquilamente sem anotar nada. E conseguir aplicar esse conhecimento depois, que é o importante, né? Aquilo tudo que você está aprendendo não é para você usar de maneira prática, ou você vai lá operar um paciente, peraí, deixa eu ver o manual aqui, deixa eu ver o que eu aprendi aqui para poder proceder nessa situação. Não, você tem que estar tudo aquilo disponível na sua mente para você aplicar sem precisar estar indo ali na fonte de novo de leitura, é o óbvio, né? Então o que eu fazia estava certo, porque eu não curtia muito ficar horas estudando. Então eu tentava aprender tudo na sala de aula para depois não ter que perder, né? Então é isso aí. Gente, a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Obrigado por nos ajudar aqui nesse assunto, nesse tema, mostrar coisas novas para a gente aqui também. E vou pedir para vocês deixarem contatos, redes sociais, o que vocês quiserem, tá bom? Começando pela Chayane, fica à vontade de olhar para aquela câmera e deixar para a gente. Então, eu queria deixar meu Instagram, que é psi.Chayane Nascimento, tá? E o meu Facebook, que é Chayane Nascimento. E pode deixar também contato? Tá. Meu contato é 99293-1956, tá? Meu WhatsApp. Show de bola. Precisando de uma psicóloga, procure a Chayane. E também fica à vontade de deixar seus contatos. Então, meu contato, eu tenho o site para vocês acessarem, que é o victorpatrick.com.br. Tem também o Instagram, que é o Victor Patrick ST. Tem também o Facebook, que é o Victor Patrick Silva Teixeira. E tem também o Twitter, também o Victor Patrick Silva Teixeira. E tem também o telefone de contato, eu sou de Minas, é o código 389-9107-7740. Estou à disposição de vocês. Qualquer coisa que precisar, contem comigo. De bola, gente. Obrigado mais uma vez. O prazer foi todo nosso e até as próximas. Obrigado. E agora vamos para o intervalo, que no próximo bloco vamos falar de música, com amor universal, né? Então você não sai daí, que a gente volta já já. Falei não.